Bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa manhã, ainda de inverno, com vocês, para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito das potencialidades que nós trazemos e muitas vezes não sabemos. O meu objetivo aqui, como sempre, não é o de fechar questão, mas é o de discutirmos, de conversarmos, de colocarmos vocês para pensarem a respeito de um instrumento que possuímos. E como eu já estive aqui uma vez e disse isso, nós nascemos sem manual, eu e vocês nascemos sem manual, então não há como saber como é que funciona o nosso cérebro, a não ser que a gente se esforce para trabalhar em cima disso. E recentemente uma revista que está nas bancas lançou uma reportagem chamada Os Superpoderes do Cérebro. E como nós trabalhamos muito nessa área, temos palestras nessa área, nós viemos acrescentar algumas informações e inclusive atualizar algumas informações que já estão defasadas dentro das modernas pesquisas que estamos vendo hoje. Então o que nós desejamos hoje, sinceramente, é colocar vocês para pensarem a respeito desse equipamento que vocês possuem, que eu possuo. Não existe ninguém que esteja aqui nessa sala hoje que não tenha cérebro. Eu posso até concordar que alguns não usam, e alguns usam muito mais do que outros, mas em princípio todos possuímos cérebro, por isso que estamos aqui, e a partir dessa posse nós podemos fazer usos variados desse cérebro no nosso dia a dia. E o tema da nossa conversa é exatamente esse. Suas escolhas definem quem você é. A partir das escolhas que você faz, junto do teu cérebro, junto da sua mente, enquanto espírito, você vai definir quem você realmente é. Qual é o seu papel na Terra e como você vai desempenhar esse papel. Então vamos falar um pouquinho a respeito do cérebro em si. Hoje os neurocientistas, eles afirmam que o cérebro é capaz de qualquer coisa. E quando nós dizemos isso, algumas pessoas se arrepiam. Como assim qualquer coisa? Que história é essa de qualquer coisa? Quer dizer que eu vou perder o meu álibi? Eu sempre dizia, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. E agora vem esses cientistazinhos, moderninhos demais, e dizem que o cérebro é capaz de qualquer coisa? Sim, porque as pesquisas são baseadas na observação. Esse é o lado bom da ciência. A ciência trabalha com fatos. Então hoje se diz que o cérebro é capaz de qualquer coisa, e mais, o cérebro é capaz de realizar coisas que antes pareciam impossíveis. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Porque trabalhar dentro daquilo que nós julgamos possível é fácil. Aquilo que eu sei fazer é simples. Agora, trabalhar dentro daquilo que parece impossível, e vou mais longe, trabalhar dentro daquilo que é inconcebível, que você nem imagina que possa acontecer, isso também é possível a partir do cérebro. E aí vocês vão ficar bravos comigo, vão dizer, mas 9 horas da manhã, já estamos pensando, já estamos começando a colocar o nosso cérebro para funcionar? Exatamente. Porque apenas dessa forma é que vamos tirar o máximo de capacidade do nosso cérebro. Por exemplo, muitos de vocês sabem parar o tempo. E alguns vão se assustar e falar, como é que é? Exatamente. Muitos de vocês conseguem fazer parar o tempo. Muitos de vocês conseguem fazer o tempo passar devagar. Pega um dia chato de trabalho, por exemplo. O relógio não anda. Não é assim? É ou não é? Uma companhia chata, piorou. Um acontecimento, um compromisso que você não quer ir. Então o nosso cérebro consegue fazer essa adaptação muitas vezes sem que a gente se dê conta, embora nós saibamos como fazer isso. Mais ainda, o cérebro consegue parar no tempo. Isso é muito mais sério. Quando nós vemos uma pessoa com trauma, por exemplo, ela está parada no tempo.
A sensação que ela tem é que aquilo está acontecendo agora e o tempo não avança. Por isso ela não consegue sair do sofrimento. Daí a importância de se falar desse tipo de tema dentro de uma casa espírita, para que possamos tirar o maior aproveitamento do funcionamento do nosso cérebro e eliminarmos traumas. E agora vocês vão ficar bravos de novo. Eliminarmos traumas e sofrimentos voluntários. A verdade é essa. Em muitos momentos nós sofremos porque queremos. Ou vou ser ainda mais chata, nós sofremos porque gostamos. Nós sofremos porque entramos no papel da vítima. E é uma delícia ser vítima. Todo mundo paparica. Todo mundo passa a mão na cabeça. Até que as pessoas se dão conta de que nós não estamos nos esforçando. Aí é o lado ruim da história. Então, quando você começa a entender como o teu cérebro funciona, você começa a interferir positivamente e a ter benefícios hoje, agora, nesse momento, em termos de vida. E essa é a função da casa espírita. A função é despertar em cada um de nós esse potencial que nós temos e em muitos momentos ficamos, vocês podem até falar junto comigo em coro, aguardando para a próxima vida. Já ouviram esse tipo de argumento? Ah, não, já estou cansada. Na próxima existência eu me esforço mais. Já estou velha, já estou velho. Meu Deus, estamos falando do espírito. O espírito não tem idade. O espírito tem a idade que nós damos a ele. Hoje, os cientistas mostram que até fisicamente nós podemos mudar a idade do corpo. Vocês sabem disso. Vocês conhecem pessoas diferentes com a mesma idade, que fazem coisas diferentes, que vivem vidas diferentes, que pensam de forma diferente. Espere aí, mas não é a idade que vai definir? Não, não é a idade. É o seu pensamento. É o seu cérebro, é o uso que você faz do seu cérebro. É o uso que você faz da sua mente, da capacidade que você desenvolve a partir das suas atitudes no dia a dia, a partir dos seus pensamentos no dia a dia. Gente, isso é o elixir da juventude. Por que vocês estão me olhando assustados? Não é bom pensar assim? Meu Deus! Então eu posso ser jovem para sempre? Sim, eu posso. A partir do uso que eu faço do meu cérebro. A partir da capacidade que eu desenvolvo dentro da minha mente. O cérebro, por exemplo, é capaz de ficar sem dormir. O cérebro, por exemplo, é capaz de ler pensamentos. E alguns de vocês são ótimos nisso, principalmente mulheres ciumentas e homens implicantes. Sabem ler pensamentos. Não é assim? Você nunca se pegou em situações em que você tem tanta empatia, tem tanta afinidade com alguém, que você é capaz de dizer o que a pessoa ia dizer. O que está acontecendo aí, gente? Que fenômeno é esse? É um fenômeno mental e também um fenômeno cerebral. É você tirando o máximo desse equipamento que você possui. O cérebro também pode mover objetos à distância. E isso dentro da doutrina nós sabemos como funciona. O cérebro também pode se reconstruir de acordo com a necessidade. E isso é uma novidade. Porque há quase 20 anos atrás se dizia que não, isso não era possível. Uma vez perdida a matéria cerebral, acabou, não tem jeito. E aí então, dentro dessas descobertas que os neurocientistas têm feito, nós entendemos que somos capazes de mudar. E que a maneira como entendemos o cérebro também tem que mudar. E mais, a imagem que fazemos do mundo, da realidade e de quem somos nós também precisa mudar. Por quê? Porque nós necessitamos dessa atualização, para que possamos nos equipar ainda melhor para irmos para frente. Então eu vou falar de algumas das capacidades do cérebro aplicadas dentro da doutrina espírita, que nós podemos utilizar, e muitos aqui já utilizam, mas não sabiam. Não sabiam que faziam, né? Mas já faziam. Por exemplo,
O cérebro, ele é capaz de mudar a própria forma. O cérebro tem condições de mudar a própria forma. Por quê? Porque o cérebro é elástico, ele é flexível, ele é maleável. Se adapta ao estilo de vida do dono. Da mesma forma que aquele sapato, depois que você usa, toma a forma do seu pé. O cérebro, de acordo com a forma como você usa, ele vai tomar o seu jeito. Tudo aquilo que você experiencia na sua vida deixa marcas físicas no seu cérebro. Portanto, acabou a nossa desculpa. Mova-se. Isso é o que eu posso dizer para vocês. Se eu pudesse resumir tudo aquilo que eu vou falar hoje em uma palavra, eu diria: mova-se. O teu cérebro é plástico. Então, se você quer tirar a maior capacidade, o máximo dele, mova-se. Isso tem muito a ver com as lições de Jesus que aprendemos. Quando Jesus nos convida para que possamos fazer o máximo com a existência que temos. Brilhe a vossa luz. Jesus já sabia que nós temos um potencial. E ele sabia também que dependia da nossa atividade o incentivo para fazermos esse potencial vir à tona. E sabia também, Jesus era um neurocientista, né? Ele sabia também que se eu não utilizasse, ficaria atrofiado. Por isso, ele usava as frases no imperativo e por isso ele não esperava ninguém. Brilhe a vossa luz. E muitos de vocês vão dizer assim: que luz? Alguns vão dizer isso. Onde que tem luz aqui? Onde que você está vendo luz aqui? Não, não sou eu que estou vendo. É você quem tem que ver. Por isso, é no imperativo. Mova-se. Faça você o que tem que ser feito. Faça você a sua parte. O cérebro se reinventa. Ele cria novos neurônios à medida em que é usado. Ele cria novas conexões e novas funções para áreas pouco utilizadas. Além disso, cai também o mito de que não usamos o cérebro por inteiro. O cérebro é usado por inteiro o tempo todo. Trabalha o tempo todo. E de acordo com o uso que fazemos, algumas partes são mais ativadas do que outras. A forma como você utiliza o cérebro faz toda a diferença. E aí você vai dizer assim: ah, tá bom, mas e daí? E eu com isso? Qual é a utilidade prática disso? Muito simples. Vamos fazer uma comparação física. Se você tem um músculo que você usa mais, esse músculo se fortalece mais, correto? Não é assim na prática? No momento em que você precisar desse músculo, o que vai acontecer? Ele vai estar melhor preparado para o uso que você vai fazer dele. Assim funciona com o cérebro. Em caso de danos por doença, ou em caso de danos por pancada na cabeça, por exemplo, doença, Alzheimer, Parkinson, em caso de danos, se o seu cérebro é mais exercitado, e se você é uma pessoa que buscou a vida toda ter um bom nível educacional e aumentar o seu QI, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer perdas menores da capacidade cerebral. Isso é um fato, não sou eu quem estou dizendo. São os neurocientistas explicando através de observação que aquelas pessoas que sofreram danos por doença ou por pancada na cabeça, mas que a vida inteira se esforçaram para serem mais educadas em termos de aprendizado e para aumentarem o seu QI, sofreram perdas menores da capacidade cerebral. Isso arranca qualquer desculpa que nós tenhamos a respeito da necessidade para nos movermos, para nos exercitarmos. Porque exercitar o cérebro cria o que nós chamamos de uma reserva. E quando necessário, você que é um atleta mental, vai poder utilizar, então, recrutar essas outras áreas do cérebro para que elas possam mais facilmente ser
utilizadas e substituírem a parte lesada. Ou mais, podem compensar a perda daquela área com a utilização de uma outra área a partir daquele momento. Então, qualquer pessoa que esteja aqui hoje pode fazer o que quiser com a sua vida a partir de um melhor aproveitamento cerebral. Você pode ser o que você quiser. Nós já entendemos isso dentro do aprendizado do Evangelho, quando nós procuramos compreender as limitações do outro. Quando eu procuro perdoar o outro, entender as dificuldades do outro, entender que o outro tem diferenças do que nós chamamos de alteridade. Eu aprendo a conviver com as diferenças e respeito que o outro faça opções diferentes das minhas. E me esforço para compreender e conviver com o outro apesar das diferenças. Acontece que dentro dessa concepção nova, inteligência, talento e competência podem ser aprendidos. Isso significa que QI, como a gente se acostumou a dizer, pode ser aumentado se você se estimula mais, se você se esforça mais. Da mesma forma como nós vemos pessoas desenvolvendo talentos que aparentemente não tinham, ou desenvolvendo competências que aparentemente não tinham, e se esforçando cada vez mais para serem mais eficazes e mais eficientes nas atividades. Da mesma forma como nós vemos hoje os cientistas na área da genética, utilizando uma célula para transformá-la através das pesquisas com célula-tronco em células que possam substituir outras que deixaram de existir. Então todos nós, a partir desse melhor entendimento da máquina física e da máquina cerebral, podemos sim nos esforçar para fazermos mais e para fazermos melhor. Eu vi numa palestra recentemente uma pessoa dizendo o seguinte, que existe uma pesquisa mostrando que aqueles nascidos em Capricórnio, em Aquário e em Peixes têm um QI maior. Interessante. Podem tirar o risinho da cara. Aqueles que são de Capricórnio, aqueles que são de Aquário, aqueles que são de Peixes, né? Já ficaram todos felizes. Essa pesquisa só vale para a França. Alguém sabe por quê? Porque quem nasce em Capricórnio, em Aquário e em Peixes, na França, nasce no inverno. E o que acontece no inverno? Os pais ficam mais em casa e aconchegam mais o neném. Dão mais carinho, dão mais afeto, ficam mais junto. E aí então, as crianças, conforme vão crescendo, mostram um QI mais alto. E a gente fica admirado. Oh! Gente, nós já sabemos disso. Há mais de 2000 anos. Nós sabemos do poder do amor. Nós sabemos do poder da presença, do contato. Nós já sabemos disso. É claro que com o passar do tempo os cientistas vão comprovar cada vez mais. É óbvio, as pesquisas avançam e vão tornando verdade aquilo que qualquer pai ou mãe, ou qualquer pessoa que esteja aqui, que tenha cuidado de algum neném, sabe. Se você dá afeto, a criança responde. Se você dá atenção, a criança corresponde. Ela participa. Entendem? Isso é afeto. Nós temos educadores aqui, professores, educadores de uma forma geral? Sim ou não? Sim. Isso não acontece? É ou não é? O aluno chega e você chama o aluno de burro. Você não, alguém às vezes chama, né? Você é burro, você não consegue aprender. E aí então, esse aluno vai para outra escola, para outra classe, ou vai para um outro professor. E aí o outro professor o recepciona de forma diferente. O que acontece? O aluno ganha a Olimpíada de Matemática da escola. Mas ele não era burro? Ah, ele era, mas ele melhorou. É, né? Interessante isso.
Quando você descobre o potencial que você tem físico, em termos de cérebro, e alia o potencial emocional do amor, ninguém te segura. Você se torna imbatível. Você faz a diferença onde quer que você esteja. Ainda que você tenha uma profissão humilde, ainda que você tenha uma atividade não reconhecida, onde você está plantado, você faz a diferença. Não precisa ser um grande educador, mas quando você interfere, naquele momento, você é um enviado de Deus. Naquele momento, você é co-criador divino. E naquele momento, você vai fazer a diferença. Não me interessa o que você faz, não me interessa como você vive. Me interessa o que é que você vai fazer com a tua capacidade cerebral, aliada à sua capacidade emocional, nesse momento. O convite hoje é para que você mude. Mas mude com vontade. Mude com conhecimento de causa. Não é mudar porque gostou da palestra ou porque alguém no centro aconselhou. Mudar porque você merece. Mudar porque você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem direito a uma vida menos miserável. A uma vida plena. A uma vida onde você possa buscar aquilo que você busca, que você deseja. Aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. E essas escolhas são suas. Deus não vai se materializar, porque não é o papel dele, e fazer as escolhas no seu lugar. Você já tem capacidade cerebral para escolher corretamente. Então, ame demonstrando, fazendo. Eduque amando. Haja, interfira positivamente. Dicas para melhorarmos o nosso cérebro. Por exemplo, incentivar a leitura. Quem é que costuma ler? Quem leu hoje? Quem leu hoje? Levanta bem a mão. Mas bastante. Bastante. Legal. Legal. É isso. Simples assim. A partir do momento em que você começa e adquire um gosto pela leitura, ninguém te segura. Leia aquilo que você gosta. Não precisa ler aquilo que a gente fala. Comece a ler aquilo que você gosta. E faça coisas de forma diferente, no teu dia a dia. Saia da rotina, para que você possa aprender formas diferentes. Eu conheci uma pessoa que ela usa o relógio de cabeça para baixo. E aí, quando ela vai ver a hora, ela não tem que fazer assim. Ela olha o relógio assim e ela calcula que horas são. Para exercitar o cérebro. Ah, é louco? Sim, louco por aprendizado. E quem disse que são os normais que fazem a diferença? Eu nunca vi normal fazer diferença, gente. Gente normal cai na mesmice. Vocês sabem o que é a média? Já ouviram isso? O que é a média? Quem está na média é o melhor dos piores e é o pior dos melhores. Alguém aqui quer ser média? Eu não quero. Eu não quero ser a média. A média não faz diferença. As pessoas medianas vivem e em muitos momentos não se dão conta que a vida está passando. As pessoas medianas vivem dia após dia. As pessoas que fazem a diferença buscam viver o dia de forma intensa, criando para o dia seguinte e para mais 2 dias e para mais uma semana e por aí vai. Não se contentam. E nós, como pais e educadores, quando vemos uma criança inquieta, o que nós fazemos, gente? Cala a boca, menino. Sossega. Fica quieto. Ou vocês não fazem isso? É ou não é, gente? Estou errada ou estou certa? Estou certa. Sabe por quê? Nós fomos educados para sermos média. Para não fazermos essa diferença. Ah, de que adianta aprender esse negócio sobre o cérebro? Que bobagem! No que isso vai contribuir para mim? Exatamente na diferença entre tirar o máximo da tua vida e viver uma vida miserável. Você faz a opção. Não sou eu que vou optar por você. Mas você vai fazer as escolhas. Existem 2 tipos de pessoa, eu sempre comento isso, que são difíceis de lidar. O ignorante
e o preguiçoso. Por que que eu penso isso? Porque o ignorante, ele não quer aprender. Ignorante no sentido de ignorar. Ele não quer aprender. Eu vou dizer para ele como que é feito esse copo, ele fala, já sei. Ah, você já sabe? Já sei. Como que você sabe? Ah, eu aprendi um dia. E desconversa. O ignorante não quer aprender. Tá bom como tá. Vai chover? Ah, tá bom. Vai fazer sol? Também tá bom. O ignorante não busca. Ele se contenta. E tá tudo certo. E o preguiçoso não quer se esforçar. Ah, mas eu vou ter que sair, pegar esse sol para ir no centro? Ah, não. É muito esforço. Que é isso? Não tem outro dia? Outra hora, talvez. O preguiçoso não se esforça. E com o ignorante e o preguiçoso fica difícil de lidar no dia a dia, por quê? Porque eles não têm essa vontade. Eles não estão dispostos a dar um passo a mais. E quem vive com ignorante e com preguiçoso sabe do que eu estou falando. É complicado. Agora, você pode mudar o ponto de partida de uma pessoa e a partir dessa mudança do ponto de partida, mudar a reta de chegada também. A partir da estimulação. Mesmo com o ignorante e mesmo com o preguiçoso. Buscando, junto a eles, aquilo que seja do interesse pessoal deles. Não é tirando dos seus interesses, mas é usando os próprios interesses para que ele possa aproveitar melhor. Espiritismo, por exemplo. É uma tremenda chatice ficar sentado, ouvindo alguém falar. Em muitos momentos eu discordo e não posso levantar a mão porque vai ficar chato. Mas eu posso estimular a pessoa ao estudo, para que ela desenvolva, muitas vezes sozinha dentro de casa, essa capacidade de raciocínio e de entendimento. É minha obrigação. Eu, enquanto educadora dentro da casa espírita, eu posso fazer isso. Estimular você a ler mais. Estimular você a buscar as suas próprias respostas. E quem sabe vir aqui na frente e falar muito melhor do que eu. Isso não é uma concorrência, gente. É uma agregação. Nós estamos agregando valor, não estamos competindo, não. Então, por favor, capacite-se, esforce-se, vá ler, vá se preparar, vá buscar o conhecimento. Dentro da doutrina espírita, isso é permitido. Nós podemos ler, nós podemos perguntar, nós podemos questionar, nós podemos interferir o tempo todo. Estamos dentro de uma religião que nos convoca a esse autoconhecimento. E muitos de nós temos uma atitude apenas passiva. Somos normais. Ah, mas eu não gosto de chamar muita atenção. Porque se eu chamo atenção, é chato. Por favor, chamem a atenção. Esforcem-se. Associem-se ao grupo de estudos dessa casa. Que dia que é? Na quinta? Na quarta? Na quarta-feira, 20 horas. Pronto. Quarta-feira, 20 horas. Quem aqui participa do grupo de estudos na quarta-feira? Por favor, levanta bem a mão. Mas bem a mão. Percebe? Isso faz a diferença. Porque vir e assistir a palestra é gostoso, a gente se distrai, aprende um pouquinho, mas daqui a pouco, muito disso que foi aprendido vai embora. Agora, no grupo de estudos, eu debato, eu me esforço, eu questiono, eu pergunto, eu contribuo. Não é assim? Quem são as pessoas? É isso. Esforce-se um pouco mais. Ah, mas eu vou ter que ir ao centro. Olha a preguiça. Ah, eu já sei tudo. Olha a ignorância. Percebem, gente? Esse é o convite. A doutrina espírita é uma doutrina aberta, onde você participa de forma ativa, onde você dá a sua contribuição. Então você pode mudar o seu ponto de partida e, consequentemente, o ponto da sua chegada. Crianças mais inteligentes têm um QI mais alto? Sim. Por quê? Porque elas são mais curiosas, porque elas se esforçam mais,
porque elas estão lendo agora, enquanto as outras, que são menos inteligentes, estão dormindo. Elas estão procurando agora, elas perguntam, mas por quê? E depois? E aí? Elas não param. São questionadoras. E nós queremos que as crianças então entrem num modelo de alguém que não vai questionar, que não vai falar, que vai ficar quietinho, que vai concordar com tudo. Por favor. O modelo é outro. O modelo é individual. Assim como não existe cérebro igual ao outro, não existe espírito igual ao outro. Portanto, eu não posso querer que os filhos sejam iguais uns aos outros, nem os irmãos iguais uns aos outros. Como? Se são individualidades diferentes, até nos gêmeos. Nós vemos em muitos momentos, o corpo é idêntico, mas tem comportamentos diferentes que fazem a particularidade do espírito. Como é que eu vou questionar isso? Não tem como. Então eu preciso estimular esse crescimento, eu preciso incentivar isso. Para isso, leitura. Leitura, enfrentamento dos desafios. Outra dica para você melhorar o teu cérebro. Pare de deixar para amanhã. Enfrente, resolva. Sabe aquela situação? Resolva, enfrente. Exercite o teu cérebro. Busque. Como você vai resolver isso? Exercite-se. Vá para a academia mental. Faça essa diferença. Saia da frente da TV. E alguns vão ficar bravos comigo, mas logo hoje, que é domingo, eu vou ter que sair da frente da TV. Saia da frente da TV. A TV imbeciliza, gente. Com todo respeito, existem excelentes programas. Eu sei disso. Mas a TV pensa por nós. Ela decide o que eu uso, o que eu como, o que eu penso, como eu vivo. Eu não tenho esforço nenhum. Eu observo, às vezes os jovens ficam na frente da internet e eles são um pouquinho melhores do que aquele jovem que fica só na frente da TV. Porque na internet você tem que clicar, ainda você tem alguma escolha. Ainda. Mas mesmo assim, use com moderação a própria internet, o próprio computador. Aprenda a pensar, ninguém precisa pensar por você. Ninguém precisa decidir o que você vai fazer ou deixar de fazer. Então fuja dessa imbecilização da TV. Infelizmente, nós temos 3 gerações imbecilizadas, funcionando à base da televisão. Inclusive tem um filme que estreou agora a respeito do clique, né? Buscando isso, o controle remoto definindo como você funciona. O que você pode mudar na tua vida. Na verdade, as mudanças são nossas, são pessoais. As mudanças sou eu quem escolho, sou eu quem faço. A TV deixa um barulho de fundo também, as pessoas ficam mais inquietas. Elas ficam acostumadas àquele barulho e elas formam um barulho interno, um diálogo interno exacerbado. Ficam mais agitadas, as crianças ficam mais agitadas. Então, cuidado com isso. Use, mas não abuse. Use com moderação, com muita moderação. Saiba como é que você vai desenvolver o pensamento a partir da tua atitude. E pratique exercícios físicos, vá para a rua, vá se movimentar, vá conhecer gente. Se esforce nesse sentido também. Então são formas que você pode utilizar para que você desenvolva melhor o seu cérebro. Antes de 1998, o cérebro, num feto de 5 a 6 meses, o cérebro ele produzia 250 mil neurônios por minuto. E aí se dizia o seguinte, que depois de formado o cérebro, não tinha mais como produzir novos neurônios. A partir de 1998, os neurocientistas descobriram que novas células cerebrais são sim produzidas durante a vida. É o que eles chamaram de neurogênese. Então, a partir desses estudos, ficou claro que o cérebro tem uma terceira característica. Ele pode regenerar as suas partes. Todos os momentos, todos os dias, estamos gerando novos neurônios. E se estamos gerando novos neurônios, estamos aumentando a nossa capacidade cerebral. Por isso nós perdemos a desculpa, eu estou ficando velha.
Eu já não penso mais com aquela habilidade, com aquela rapidez. A minha memória já não funciona tanto. Isso acabou. Com a história da neurogênese, isso acabou. Por exemplo, pessoas que tiveram um derrame. A partir do momento em que os neurocientistas começaram a observar em cobaias a questão da neurogênese, eles perceberam que havia uma associação entre a presença da doença e a presença da neurogênese. Então, por exemplo, quando a pessoa tinha um derrame, ela produzia novas células cerebrais, novos neurônios, e esses neurônios faziam como que um remendo na região onde aconteceu o derrame. Mal de Alzheimer, tudo isso observado em cobaias a partir de 98. A presença do mal de Alzheimer está associada à falta da neurogênese. Parkinson, a mesma coisa. As pessoas que desenvolvem mal de Parkinson têm dificuldade na neurogênese. Quer dizer, se você tem alguma doença degenerativa sendo produzida, interfira. Da mesma forma como você quando tem sede, o corpo não pede água, vai lá e se hidrate, não é assim? Se você percebe que a memória está falhando, provoque o surgimento de novos neurônios na área da memória. Ative a área cerebral relativa à memória, o hipocampo. Invista nisso. Agora, ficar observando a degeneração é assim que muitas pessoas fazem. Elas cruzam os braços e falam assim: ah, já foi, já aconteceu, já perdi a minha chance, já passou a minha vida. Elas funcionam como se estivessem mortas. E a partir daí não se esforçam mais. Depressão, gente. A teoria tradicional diz que a depressão acontece pela diminuição da serotonina no nosso cérebro, que é um neurotransmissor do bem-estar relacionado ao bom humor, relacionado ao sono, relacionado ao apetite. E então, as pessoas que desenvolvem depressão tomam o antidepressivo. E aí o que acontece? Nada. Demora um mês para acontecer. E aí os pesquisadores observaram que um mês é exatamente o tempo que o cérebro utiliza para produzir novos neurônios e fazê-los funcionar. Quer dizer que se eu melhorar a minha neurogênese, eu vou diminuir minha depressão? Sim. Os neurocientistas estão provando isso em laboratório. A grande dificuldade é que quando a pessoa está em depressão, em muitos momentos ela acredita que está em depressão. E aí você fala, vamos caminhar? Ela diz, não, estou em depressão. Vamos sair um pouquinho para ver gente? Você está louco. Eu estou com depressão, você esqueceu? E aí então nós incorporamos a postura do depressivo, que é usar os ombros arcados, o olhar para o chão. O depressivo não olha para cima de jeito nenhum, acha? Se ele olhar para cima, ele vai interromper o diálogo interno e vai interromper a sensação de depressão. Então o depressivo olha para baixo. Eu acho que deviam inventar um colete, né? Para depressivo. Um colete para você usar assim, olha. Vai ficar com torcicolo, de tanto tentar forçar a cabeça para baixo. Percebe, gente? Uma coisa boba como essa. A mudança da postura física, levantar o meu queixo e ampliar os ombros faz com que eu saia da atitude depressiva. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu entendo que eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade e eu vou fazer. Então, no momento em que eu tomo essa postura, pronto, eu envio mensagens para o meu cérebro e digo assim, atenção, acabou a farra, acabou o sossego, todo mundo trabalhando, todo mundo se esforçando, todo mundo fazendo a sua parte. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Pronto. Simples assim. Dentro de um mês eu vou estar melhor, porque o cérebro demora um mês para produzir novos neurônios e para ativar esses novos neurônios. Isso ficou comprovado no ano de 2000, quando os cientistas americanos perceberam o quê? Que a partir do momento
em que você aumenta o seu estresse, que é um dos principais fatores depressivos, você inibe a neurogênese, você inibe a produção de novos neurônios. Por isso, acabou a nossa desculpa. Vamos eliminar o nosso estresse. Existe uma regrinha que eu uso na minha vida e que em alguns momentos eu me esqueço, daí quando alguém me lembra ou eu me lembro, fica mais fácil. Que é a seguinte regrinha: sem sofrimento. Acabou o sofrimento, gente. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que era sem culpa, né? Nós botamos até uma caixa ali na frente para o pessoal jogar a culpa dentro. Dessa vez é sofrimento. Acabou o sofrimento. Você não precisa sofrer. Ai, mas como não sofrer se 10 horas, já são quase 10 horas e ao meio-dia eu tenho 15 pessoas para almoçar e eu preciso fazer o almoço? Relaxa. Calma. Sem sofrimento. Se você chegar lá e não der tempo, o que vai acontecer? O que de pior pode acontecer? Atrasar o almoço. Pronto, ele já concordou. Tranquilo. Ou alguém vai ajudar. Olha só o cérebro funcionando. Já encontramos duas soluções diferentes. Atrasar o almoço, alguém vai ajudar. O que mais? Vamos comer fora, essa é boa. Essa é a melhor? Essa é a melhor. Cérebro funcionando. Gente, acabou o sofrimento. Ah, mas eu preciso servir o almoço ao meio-dia. Quem é que disse? Me mostra o contrato de casamento onde você assinou ali. Me comprometo a impreterivelmente servir o almoço no dia 20, né? Dia 20 de agosto de 2006, às 12 horas. Acabou o sofrimento, gente. Não existe nada que valha o seu sofrimento. E eu estou aprendendo isso todos os dias. Em alguns momentos eu me esqueço e sempre alguém que está do meu lado me chama a atenção e fala: ei, acabou o sofrimento. Isso é libertador. Isso me dá um entusiasmo. Isso é libertador. Eu não preciso mais ficar sofrendo, principalmente por coisas banais. Porque se eu desencarnar agora, e aí? Para que tanto sofrimento? Então, muito do sofrimento somos nós que imprimimos, somos nós que colocamos. Desculpem. Aí então, esses cientistas observando as cobaias, a partir do ano de 2000, eles perceberam o quê? Eles perceberam que o tratamento antidepressivo aumenta a neurogênese. Isso explica também. O tratamento antidepressivo aumenta a neurogênese. E bloquear a neurogênese torna ineficaz o tratamento antidepressivo. Olha só. Tudo isso observado em cobaias. Portanto, para combater a depressão, nós necessitamos estimular a neurogênese. E como é que eu faço para estimular a neurogênese? Eu já falei aqui. Exercite o teu cérebro. Leitura, palavras cruzadas. Busque atividades que coloquem o teu cérebro para funcionar. Busque atividades que aumentem a sua habilidade de aceitar e se adaptar a mudanças. Escove os dentes com o braço que você não costuma escovar. Faça coisas com a parte do corpo que você não costuma fazer. Ande para trás em vez de andar só para frente, não é assim? Desenvolva habilidades. Algumas crianças fazem isso melhor do que a gente. Mas estimule o seu cérebro. A terceira capacidade do cérebro é mover objetos. E isso é interessante
porque através das pesquisas com um americano que ficou paralítico depois de uma briga, Matthew Nagli, através das pesquisas da Universidade Brown nos Estados Unidos, eles perceberam o seguinte, que quando eles implantaram eletrodos nas partes dos cérebros desse rapaz, partes do cérebro que eram responsáveis pelo movimento dos braços, no momento em que eles implantaram esses eletrodos, os neurônios dessa região começaram a agir. E aí então, aconteceram disparos de 100 dos neurônios desse rapaz. E através desses disparos de apenas 100 neurônios, o rapaz conseguiu, através de um computador, controlar o cursor de uma tela, receber e enviar e-mails, conseguiu jogar videogame e conseguiu comandar um braço robótico. Tudo isso através do pensamento. Os neurônios fizeram isso diretamente a partir do computador. Então, o nosso cérebro é capaz de mover objetos. A neurociência está provando isso. A neurociência está mostrando isso. E existe um brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que trabalha na Universidade Duke, nos Estados Unidos. Ele faz pesquisas com primatas. E o que ele percebeu? Que esses primatas conseguem comandar computadores através da mente. Então, através dessas pesquisas, sinais mentais de um macaco foram transmitidos pela internet a mais de 1000 quilômetros de distância e conseguiram mover um braço robótico através da mente do macaco. Gente, isso é ciência. Não sou eu dizendo. É a ciência mostrando a capacidade da nossa mente e a capacidade da mente de uma forma geral. E mais, depois de um tempo ligado ao aparelho, o cérebro do macaco começou a funcionar achando que aquele braço que estava a mais de 1000 quilômetros era uma extensão dele. Percebem? A capacidade de adaptação que nós temos. Quarta função do cérebro, ler pensamentos. Essa muitos de vocês sabem, né? E é por isso que eu tossi e o garotinho tossiu também. Por quê? Porque existem pesquisas mostrando que nós temos neurônio espelho, onde aquilo que eu faço dispara imediatamente em você a vontade de fazer também. Tá? Isso é muito comum. Bocejo acontece assim. Isso tudo partiu de pesquisas que foram feitas na Universidade de Parma, na Itália, onde um macaco estava descansando com eletrodos ligados ao cérebro, e aí, mesmo descansando, um cientista moveu um objeto que o macaco costumava mexer. E aí, imediatamente, o eletrodo começou a funcionar, estimulado pelo neurônio que o macaco normalmente usava quando ele movimentava aquele objeto. Então, hoje, na física quântica e dentro da medicina, se fala em neurônios espelho, onde a mente do macaco simulou aquilo que o cientista fez. Essa teoria do neurônio espelho, ela existe desde 96 e ela mostra que nós temos uma tendência a imitar emoções. E hoje os cientistas explicam que a empatia, que nós chamamos de simpatia, a capacidade de me adaptar ao outro, tem muito a ver com isso. E também o neurônio espelho pode ser uma explicação para o surgimento da cultura, das habilidades sociais, da sociedade de uma forma geral, da linguagem. A criança ouve os outros falarem, ela aprende a falar, ela vê os outros andarem, ela aprende a andar, e assim vai. Então nós desenvolvemos capacidades a partir dessa possibilidade de ler pensamentos que o nosso cérebro faz. E aqui é interessante porque quando você pensa nessa questão de ler pensamentos, funcionaria mais ou menos assim. Se eu estou lendo um texto que está descrevendo uma ação, automaticamente os meus neurônios relativos àquela ação vão começar a funcionar. Em psicologia nós chamamos isso de como ser. Então por isso que a pessoa tem o trauma e ela sofre, ela vivencia de novo. Porque para o cérebro é como se estivesse acontecendo de novo, em função da existência do neurônio espelho. A pessoa não consegue distinguir o que é fato e o que é invenção, o que é realidade e o que não é. Ela funciona em cima daquilo,
como se fosse acontecendo realmente. Medo, por exemplo, funciona em cima disso. Ah, você tem medo do quê? Eu tenho medo de tal coisa, tá? Por quê? Não sei. Eu aprendi esse medo e eu tenho esse medo. E eu me paraliso diante do medo, sim. E a partir daí, enquanto você não alterar essa emoção que está gerando essa sensação, você não vai se sentir livre. É interessante isso, porque se a gente for pensar de uma forma geral, eu posso, a partir de agora, mudar a minha vida a partir da mudança do pensamento. Eu posso pensar diferente. E se eu posso pensar diferente, eu vou disparar neurônios diferentes. E se eu vou disparar neurônios diferentes, eu vou ter sensações diferentes. E tendo sensações diferentes, eu assumo o controle. Pronto. Resolvido. Eu consigo viver melhor com o cérebro que eu tenho. E a quinta e última característica do cérebro, ele amplia os próprios poderes. O cérebro, quando estimulado, ele reconfigura-se. Ele aprende a mudar de propósito. Ele aprende a fazer com um objetivo. E hoje já existem máquinas que estimulam, inibem e modelam os circuitos do cérebro. E essas máquinas são capazes, juntamente com algumas drogas, são capazes de fazer com que a pessoa mude a forma como ela pensa e, consequentemente, a forma como ela vai agir. A partir daí, a capacidade cerebral vai ficar nas suas mãos. Então existem habilidades que o cérebro tem, existem habilidades que a nossa mente tem enquanto espírito, e existem possibilidades que você tem no seu dia a dia. Agora, diante disso tudo, o que mais importa é o que você vai fazer de diferente na sua vida a partir de agora. De nada adianta saber disso tudo se você não vivenciar. Aquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você experimenta, é capaz de mudar a configuração do teu cérebro. Se você não lê, se você não experiencia, se você não vive, você vai continuar exatamente como você foi plantado na terra. Isso me lembra a parábola dos talentos, onde cada um de nós recebemos certos talentos. Alguns fazem questão de esconder os talentos que têm. Outros fazem o básico, só para parecer que estão ativos. E uma pequena minoria dão o máximo de si, fazem a diferença onde estão plantados. E é essa pequena minoria que ganha existência. Então, baseados nisso, e buscando a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde nós aprendemos o objetivo da encarnação. Sabiam disso? Sabiam que a encarnação tem um objetivo? Muitos de nós morremos sem saber qual é o objetivo da nossa encarnação. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Kardec é extremamente claro. Aliás, ele é bastante específico. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é categórica. Perfeição. Dividida em duas partes. Para uns é expiação, onde eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E o segundo ponto, suportar a parte que lhe cabe, a parte que lhe toca na obra da criação. Para isso é que nós existimos. Para alcançarmos a perfeição, suportando as dificuldades do dia a dia e contribuindo na obra da criação. Se hoje você não se aperfeiçoar, suportando aquilo que a vida te oferece e contribuindo para que a vida melhore, você está falhando no seu objetivo. Você está sendo um funcionário que não está fazendo a diferença. O funcionário que vai lá e pica o cartão de mais um dia na vida. Por isso, esse interesse em descobrirmos as nossas capacidades e potencialidades, para que possamos fazer essa diferença, para que possamos ganhar a existência e para que não fiquemos apenas cuidando daquilo que não é tão importante assim, para que foquemos a nossa visão nas nossas escolhas,
e para que possamos definir escolhas corretas e tirarmos o máximo dessas escolhas, transformando a nossa vida em algo que faça diferença. Combinado? Ok? Sucesso. Muito obrigada por me ouvirem e vamos fazer a diferença, onde quer que estejamos. Um bom domingo para vocês.